falando sobre o Espírito Santo. Diga comigo, cheios do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas. Eu preciso realmente ganhar tempo aqui, vamos correr um pouquinho. Gálatas capítulo de número 5, eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 16 até o versículo de número 25. Gálatas, eu vou pedir para o pessoal projetar ali para nós, por favor. Está sem projeção? Cadê o Marcos? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 16, abra aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a desavenças, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem, 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. 25, já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Você pode repetir comigo o último versículo? Diga assim: já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Diga mais uma vez, cheios do Espírito Santo. Por favor, incline sua cabeça no seu lugar. Pai, esta é a tua palavra, nela não há sombra de variação e ela jamais voltará vazia para a qual ela é lançada. O meu anseio é que a tua palavra, ela ministre ao coração do teu filho, da tua filha. Fale conosco, nós queremos sim, Senhor, ser marcados, ser ministrados, ser sensíveis à tua voz, e nós te daremos todo louvor, toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, porque podemos estar na tua casa e hoje o privilégio de nos assentarmos à tua mesa, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Diga assim comigo: ninguém se arrepende de verdade sem a obra do Espírito Santo. Ninguém vai crer de verdade sem a obra do Espírito Santo. Diga: ninguém jamais nascerá de novo sem a obra do Espírito Santo. Amém? Nós temos falado já há alguns domingos sobre o agir do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo, e hoje eu quero falar com você sobre sermos cheios do Espírito Santo. Isso é tão importante porque você só vai concluir a sua caminhada espiritual se o Espírito Santo ser aquele que está conduzindo a sua vida. É importante que você guarde isso. Ninguém aqui pode se autossalvar. Ninguém aqui pode garantir a sua salvação. Ninguém aqui pode garantir uma vida espiritual verdadeira, saudável e madura, se não permitir que a obra transformadora, lembra do que eu disse no segundo domingo, se a obra transformadora do Espírito Santo não for evidenciada na sua e na minha vida. Mas, olhando para a realidade, igreja, dos nossos dias, e é importante que você saiba que
que eu não estou aqui ministrando para o incrédulo, eu estou falando para homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que são pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que têm o Espírito de Deus na sua vida. Então eu estou pregando a palavra para pessoas que já têm uma experiência com Deus. Ninguém aqui neste ambiente, tem menos de uma semana que conhece a palavra de Deus. Eu acho que todos aqui, em algum momento, mesmo que você não frequente a igreja aqui, mesmo que você seja um visitante, em algum momento da sua vida, você teve uma oportunidade de ouvir a voz de Deus através da revelação da sua palavra. Então, eu não estou falando para pessoas incautas, pessoas sem conhecimento, eu estou falando para homens e mulheres de Deus. Você pode dizer amém? Mas olhando, como eu estava dizendo, olhando para a realidade dos dias que a igreja vive, infelizmente ainda existem pessoas que não conhecem o Espírito Santo como de fato deveria conhecê-lo. Existem pessoas no seio da igreja, existem pessoas que estão congregando nas igrejas, que ainda não, de fato, ainda não se relacionam com o Espírito Santo como deveriam se relacionar. Lembra do que eu disse na semana passada? Porque muitos acham que o Espírito Santo é uma força, muitos acham que o Espírito Santo é um poder. Isso ele é, mas ele, antes de mais nada, ele é uma pessoa. Diga comigo, uma pessoa. Porque no momento que eu e você nascemos de novo, a Bíblia diz que você se tornou habitação, morada, santuário. Diga, eu sou o templo. Levante sua mãozinha assim, diga, eu sou o templo, habitação, morada do Espírito Santo. Amém? Por quanto tempo o Espírito Santo precisa estar dentro desta morada, deste templo, desta habitação? Por quanto tempo esse Espírito Santo que Jesus prometeu lá em João 14, ele deve permanecer aí dentro? Por quanto tempo? Diga comigo, quanto tempo? Eternamente, para sempre, até o último dia do seu fôlego de vida aqui nesta terra. Então ele precisa encontrar este lugar, esta habitação, esta morada. Lembra do que eu disse no terceiro domingo, que ele está lá na porta, batendo, e ele precisa entrar, e é você que permite ou não. Sim ou não? É você que permite. Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo, ele passou a nos conduzir, a nos dirigir, a nos acompanhar dioturnamente, diariamente. Esse Espírito Santo, ele está com você e comigo. Quanto tempo? Diga comigo, todos os dias. Diga, em todo o tempo. Ele acorda comigo e com você. Ele vai ao seu trabalho com você. Ele está com você na hora que você está dirigindo. Ele está com você nos teus momentos de maiores alegrias. Ele estará com você nos teus momentos de maiores preocupações, de medos, inseguranças, angústias. Ele sempre estará comigo e com você. Diga comigo, glória a Deus. Ele sempre vai estar lá naqueles momentos de alegria ou nos momentos de dificuldade. Pergunta: você está convertido há quantos anos? Alguns há 5, alguns há 10, alguns há 1 ano, alguns há meses. Agora, imagine você conviver com uma pessoa por 5, 10, 15, 20 anos, e ainda não conhecer esta pessoa. Isso é muito sério, não é verdade?
Imagine você conviver com uma pessoa tantos anos e não conhecê-la. E é por isso que eu comecei o culto de hoje, a nossa reunião, dizendo: há muitas pessoas que ainda não sabem quem é a pessoa do Espírito Santo. Convive com ela. Ela está entre nós e em nós, agindo entre nós e através de nós. Como eu disse, o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é uma energia que nos capacita. O Espírito Santo, diga comigo, ele é uma pessoa que habita dentro de nós e está conosco todos os dias. Amém? Então, como alguém pode conviver com o Espírito Santo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 30 anos e não conhecê-lo? Porque na realidade, igreja, nós precisamos reverter toda e qualquer negligência em relação à nossa comunhão com o Espírito Santo. Vou repetir. Nós precisamos reverter a nossa negligência em relação à nossa intimidade. Diga comigo, intimidade e relação com o Espírito Santo. Então guarde isso. Precisamos ser sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. E Ele está aí agora, dentro da sua e da minha consciência, trabalhando. Lembra do que eu tenho dito. O Espírito Santo, ele trabalha na tua e na minha consciência. O inimigo, a tua natureza carnal, a tua alma, os seus impulsos, os nossos impulsos carnais, eles começam pela mente. Amém? Por isso o apóstolo Paulo, ele vai declarar no alto da sua espiritualidade, no alto da sua vida com Deus, no mais alto nível da sua maturidade espiritual, ele vai dizer: olha, nada mais me incomoda, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. E ele vai terminar dizendo: eu tenho a mente de Cristo. O Espírito Santo que habita dentro de você, ele trabalha na tua e na minha consciência para nos levar a um nível de maturidade a ponto de nós podemos dizer: nós temos a mente de Cristo e nada mais neste mundo me incomoda. O texto de Gálatas que nós lemos aqui, ele fala dos valores de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e ele fala também dos valores de uma pessoa com a sua natureza carnal e terrena. Então nós precisamos de uma relação, nós precisamos de uma comunhão, nós precisamos de uma intimidade com o Espírito Santo. Não podemos negligenciar isso, porque se eu não tenho uma relação, uma intimidade com o Espírito Santo, eu estou comprometendo. Na realidade, eu não estou só comprometendo, eu estou perdendo toda a garantia da minha vida eterna. Isso é sério. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, igreja. Jesus, ele fala com tanta propriedade sobre isso, que ele diz: olha, vocês serão cheios, permaneçam. Quando ele diz para os discípulos: olha, vocês devem permanecer em Jerusalém, ali no cenáculo, até que do alto, permaneçam, até que do alto vocês sejam revestidos de todo o poder do Espírito Santo. E esta promessa não diz respeito somente à igreja primitiva. Não estava dizendo, o Senhor não estava garantindo isso somente para os discípulos que estavam ali com ele, mas ele garantiu para a igreja. E é tão interessante isso, que lá em João 14, o Senhor ele vai dizer: olha, vocês não ficarão órfãos. Ele está falando isso para quem? Para a igreja dos nossos dias. Eu enviarei, eu falei isso domingo passado, o Paracletos, aquele que estará com vocês, o ajudador, o auxiliador. E nós estamos falando que ele é aquele que vai acordar e dormir com você todos os dias. Então nós precisamos desta relação com a pessoa do Espírito Santo.
Escute, porque o Espírito Santo, diga comigo, ele é a pessoa mais importante do cristianismo. Porque Jesus deixou isso claro: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da promessa, aquele que o mundo não conhece, mas vocês o conhecem, e Ele estará com vocês todos os dias. Então é importante lembrar que a pessoa mais importante da nossa jornada com Deus, diga para o seu irmão, a pessoa mais importante da sua caminhada com Deus é o Espírito Santo. Amém? Quantos estão entendendo? Quem não está entendendo nada, levanta a mão, peça para o Espírito Santo te revelar. Ele está aí. Porque, guarde isto, João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A obra da redenção, a obra da salvação, a obra da salvação da humanidade, Deus já consumou. Diga comigo, já está consumado. Diga, na cruz do Calvário. Então o amor de Deus já é uma obra consumada. Ele garantiu, João 3,16, já foi consumado. Então ele já enviou Jesus, Jesus já veio, ele se tornou carne. João capítulo 1 diz que o verbo se tornou carne, habitou, tabernaculou, habitou entre nós. Ele cumpriu o seu ministério, ele cumpriu o seu propósito. Jesus fez o que ele teria que fazer. Nós vimos a sua glória, a Bíblia diz que nós vimos a glória como unigênito do Pai, o sacrifício dele na cruz do Calvário, o seu sangue derramado. Também já é uma obra consumada, porque quando Jesus, ele dá os seus últimos suspiros na cruz, ele vai dizer o quê? Já está consumado. Então a obra salvífica, a obra salvadora, a obra da redenção já foi feita. Diga comigo, tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança, ele já fez. Então olhe para o seu irmão, você é um privilegiado. Jesus já conquistou, Jesus já garantiu. Então o sangue derramado já está, é uma obra consumada. João capítulo 19, versículo 30 diz: está consumado. Então a obra que o Pai fez, a obra que o Filho fez, diga comigo, já está consumada. Agora pergunta: a obra que o Espírito Santo, que o Senhor prometeu, que Ele garantiu que Ele viria, Ele está entre nós, Ele está em você e em mim, Ele está agindo em você e em mim, através de você e através de mim. Pergunta, igreja: a obra do Espírito já foi consumada? Cri, cri, cri. Diga comigo, Ele está aqui, agindo, trabalhando. Então levante a sua mão comigo e diga: aquele que começou a boa obra. Ei, pare, continue com a mão levantada. Aquele que começou o quê? Então diga comigo, ele começou. Então se ele começou, quer dizer que ele já acabou? Então vamos lá. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Ei, pare, escute. Olhe para o seu irmão aqui, ainda com a mão levantada, põe a mão no ombro dele assim, bate no ombro dele e fala assim: ei, crente, você ainda está em obra. Ele está fazendo uma obra linda e maravilhosa, e vai ser perfeita. Ele está fazendo. Então peraí, olhe para mim. Ele terminou? Então peraí, a obra que Jesus começou e terminou lá na cruz, ele declarou: está consumada, está feita, não foi? Sim ou não? Diga: está consumado. Então a obra que Deus falou que iria fazer, João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, Ele deu, entregou ou não entregou? Diga comigo: está consumada. Então a obra do Espírito Santo, que começou a boa obra na sua vida, agora sim, vamos comigo, aquele que começou a boa obra, você esqueceu de levantar a mão. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o grande dia do Senhor. Então olhe para o seu irmão e diga assim: me desculpe, você precisa me suportar do jeito que eu sou. Ele está fazendo. Vai, fala, ele está fazendo. Ele vai fazer.
Ele está fazendo, em nome de Jesus. Quantos creem que a obra que Ele está fazendo vai ser linda, vai ser maravilhosa, vai ser gloriosa, vai ser exponencial? Diga obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Sim ou não? Então, a obra, a missão do Espírito Santo, o seu ministério, Ele está fazendo. Diga comigo, Ele está fazendo. Então Ele está agindo dentro de cada um de nós e através de cada um de nós. Isso é um privilégio. Amém? Isso é um privilégio, queridos. Meu Deus, que coisa boa. Ontem eu fui almoçar aqui, ó, com a pastora numa padaria aqui em cima. E para mim, queridos, não tem coisa mais prazerosa. É quando a nossa vida nos denuncia. Aquele moço do caixa olhou para mim e falou: eu vejo o senhor de vez em quando aqui. Eu falei: sim. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei: pode. O senhor é pastor? Eu falei: quem te falou? Quem te falou? Eu estava aqui de crente 007, escondido. Ele falou: não, porque a sua maneira de tratar a gente aqui, a sua maneira de conversar conosco, a sua maneira de ser, a sua maneira de ser. Olha para o seu irmão, diga para ele: a sua maneira de ser precisa ser diferente, porque é desta maneira que o Espírito Santo está trabalhando em você e através de você. É desta maneira que o reino de Deus é revelado. E foi um tempo tão precioso de comunhão com aquele rapaz. Que coisa boa. Você sabe o que eu fiz no final da conversa, né? Avenida 9 de Julho, 2050, todas as sextas, 20 horas e todo domingo às 18h30. Você e sua família são meus convidados de honra. Por favor, me dá a honra da sua presença. Ele falou: vamos sim, pastor, fazer uma visita. Deus é bom. Eu quero mandar um abraço para uma pessoa que está assistindo a gente aqui agora. Eu estou vendo aqui. Valdecir, querido, ama a sua vida, a sua casa, a sua família. Você sabe quanto você é precioso. Que bom que você está aí assistindo. Muito bom, viu? Deus abençoe você, sua casa e todos os demais que estão aqui também assistindo aqui com a gente. Olha só. O Murilo deve estar morando no Nordeste do Brasil, está longe, né, Murilo? Murilo, eu conheço ele desde pequenininho. O Murilo, ele vinha na igreja, ele falava assim: eu tenho uma palavra, pastor Lázaro. Você está assistindo, né, Murilo? Então olha aí, ele falava assim: eu tenho uma palavra. E eu falava: qual que era a palavra? O telescópio da fé. Lembrou, né, Murilo? A mãe da Luana está assistindo ali, a dona Luzia. Deus abençoe. Vamos lá, gente, continuando aqui, diga comigo: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Então, guarde isso, a obra, a missão do Espírito Santo, Ele ainda está fazendo. Diga comigo: Ele está realizando. Amém? João capítulo 14, o Senhor vai dizer assim: eu não vos deixarei órfãos. Órfãos do quê? De toda a comunhão com o amor de Deus, de toda a comunhão com o reino de Deus, de toda a comunhão da obra da redenção que o Senhor nos prometeu. Para isso Ele enviou o Espírito Santo, que daria continuidade naquilo que Jesus consumou na cruz. Na realidade, igreja, sem o Espírito Santo nenhum de nós, nem eu, muito menos eu, estaria aqui agora pregando para você. Se não fosse a ação do Espírito de Deus, você não seria quem você é hoje. Diga: quem eu era, eu não sou mais. Agora eu sou uma nova vida, uma nova pessoa, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro e transformado pelo poder e a ação, instrumentalidade do Espírito da promessa, que está agindo e transformando minha vida dia após dia. Aleluia! Diga glória a Deus. Então é Ele que faz com que a gente entenda isso. Quem? O Espírito Santo. Nenhum de nós aqui poderíamos dizer que cremos por nossa própria capacidade. Meu Deus, quem sou eu para subir aqui e dizer: eu vou pregar debaixo da minha capacidade, igreja?
não for a misericórdia do Espírito de Deus, se não for a ação dele, queridos, se não é a ação dele, nós não vamos crer. Eu anotei aqui, nós não vamos crer no reino de Deus, porque o Espírito Santo é ele que nos convence de todas as coisas. Foi isso que Jesus prometeu. João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará aquilo que ainda está para acontecer. Ei, escute, Paulo, em uma das suas cartas, a igreja que estava em Corinto, ele vai dizer assim: olha, o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura. Mas o homem espiritual, ele discerne, e ele discerne muito bem. Ao olharmos, igreja, para a realidade dos nossos dias, o que nós temos visto são homens, mulheres, jovens, impulsionados por sua intelectualidade terrena, por sua capacidade humana, e algumas por serem influenciados por outras pessoas. Nós não podemos ser influenciados por pessoas, por circunstâncias, por coisas do âmbito terreno. Nós precisamos ser dirigidos, conduzidos, orientados, instruídos pela ação do Espírito de Deus. Porque se não é o Espírito Santo, você e eu não vamos chegar a lugar nenhum. Diga para o seu irmão: você não vai chegar a lugar nenhum se não houver a ação do Espírito de Deus. Então, o que ele fez, isso é fruto de um nós só iremos glorificar a Cristo, anotei aqui, nós só iremos glorificar a Cristo a partir do entendimento claro de quem o Espírito Santo é. Nós só vamos glorificar e reconhecer a obra da salvação somente pela ação do Espírito de Deus. Porque Jesus, ele disse: olha, ninguém jamais virá ao Pai se não for por meio de mim. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Então guarde uma coisa, é importante que você entenda: nós não podemos conhecer e desfrutar do amor do Pai, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós não tivermos uma relação com o Espírito Santo. Se nós não buscarmos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, você que está anotando, acompanhando, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, olha o que Paulo vai dizer à igreja: as minhas palavras e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas ou de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu tenho dito aqui, outro dia eu falei sobre uma série de ministrações sobre fé, e eu disse aqui, igreja, diga comigo: fé não é aquilo que eu vejo, fé não é aquilo que eu sinto, fé não é aquilo que eu toco. Fé, ela é gerada dentro de mim. Diga comigo: ela é gerada dentro de mim pela ação, revelação do Espírito Santo que habita em mim, trazendo o espírito de sabedoria. Diga comigo: espírito de sabedoria e de revelação. Hoje você tem espírito de sabedoria e de revelação, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Por isso que Paulo, ele vai dizer: olha, a minha palavra, a minha pregação não consistir em palavras persuasivas, palavras humanas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É impossível, igreja, é impossível ter uma relação com Deus estribado, quer dizer, apoiado na sabedoria, na convicção do homem. É possível sim você ter uma fé intelectual, mas ela é rasa, ela é vazia.
É possível as pessoas terem uma fé no padrão humano. Afinal, aliás, é possível até você ter uma religião que fala no nome de Deus, mas não conhece a Deus. Se não há o Espírito Santo nesse ambiente aqui, não haveria motivo nenhum para nós nos reunirmos aqui. Seria apenas uma relação pessoal, humana, terrena, como se fosse um clube social. Mais nada. Esses dias nós falávamos lá na célula, eu, o Zé Roberto, a Ana Paula, o William, o Caio, a gente compartilhava ali na célula. Nós vivemos um tempo, igreja, onde as igrejas estão cheias de pessoas vazias do Espírito Santo. Nós vivemos um tempo onde as igrejas estão cheias de pessoas, cheias de convicções, de coisas, dogmas, práticas terrenas e humanas, que infelizmente não tem nada de Deus. Se o Espírito Santo não estiver trabalhando neste lugar, não tem motivo nenhum para nos reunirmos aqui. Jesus deixou bem claro para aquela mulher samaritana, quando ele começa aquele diálogo junto àquele poço, nas cercanias de Samaria. Jesus disse para aquela mulher: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e o quê? Em espírito e o quê? E em verdade. Mas ele termina o assunto dizendo para ela assim: vocês adoram quem vocês não conhecem. Há muitas pessoas que são apenas religiosos. Eles adoram quem eles não conhecem. Muitos aqui, eu acho que todos aqui um dia adoraram uma cruz. Um ser numa cruz de pedra, de ferro, de barro. Um ser inanimado. Salmo 115 diz que ele tinha pés, mas não andava. Tinha mãos, mas não apalpava. Tinha boca, mas não falava. Tinha olhos, mas não veio. Salmo 115 fala sobre isso. Então, há muitas pessoas que adoram o que não conhecem. Paulo, quando ele chega naquele aerópago, ali em Atenas, ele declarou aos atenienses: olha, vocês são muito religiosos. Vocês levantaram o altar a um Deus desconhecido. Já viu isso? Um Deus desconhecido. E Paulo começa a pregar a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a convencer aquele povo. E de repente, na praça principal dos atenienses, levanta-se uma fogueira enorme de livros de magia negra, de feitiçaria e tantas coisas. E aquilo tudo é queimado e eles começam a celebrar ao Senhor, Deus que Paulo pregava, pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Paulo, ele diz: a este que vocês adoram sem conhecer, eu vou anunciar quem ele é. E Paulo começa a pregar a palavra de Deus, e aquelas pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Então diga isso para a pessoa que está do seu lado mais uma vez: sem a obra do Espírito Santo em nossas vidas, nós não vamos dar em nada. Sem a obra do Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Diga: ninguém se arrepende sem a obra do Espírito Santo. Ninguém crê sem a obra do Espírito Santo. Ninguém nasce de novo sem a obra do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia. Quantos estão entendendo? Aleluia. Então agora eu posso começar a pregar de verdade. Isso só foi para aquecer vocês, né? Vocês entenderam sobre o que eu estou falando. Sobre o que eu estou falando mesmo hoje? Vocês estão ficando bom. Diga comigo: cheios do Espírito Santo. Então guarde isso, igreja. Sem a obra do Espírito Santo, a obra, lembra que nós falamos no segundo domingo, a obra transformadora, a obra transformadora, a obra que nos liberta, a obra que nos transforma, que nos restaura. Então nós não podemos andar sem a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós só seremos aqui sem a obra do Espírito Santo, como eu disse, um grupo de pessoas reunidas num momento, numa boa comunhão, só isso e nada mais. Mas nós não vamos ver a transformação de Deus na nossa vida sem a ação e o poder do Espírito Santo. É Ele que convence, porque eu e você não podemos transformar ninguém.
Porque o homem não muda ninguém. Se tem alguém, se tem uma pessoa que pode mudar, é o Espírito Santo. Amém? Então, se você tem orado para que alguém seja transformado na sua casa, na sua família, peça ao Espírito Santo, porque é Ele que transforma. Amém? É Ele que convence. Se o Espírito Santo não fizer a obra, ninguém vai fazer. Diga para o seu irmão: se o Espírito Santo não fizer a obra, ninguém vai fazer. Amém? Porque é Ele que transforma as pessoas, é Ele que transforma a igreja, é Ele que transforma as pessoas de verdade. Você e eu podemos ser bonzinhos, nós podemos ser educados, nós podemos ter realmente uma comunhão, nós podemos ter tudo isso, mas isso não transforma ninguém. Quem transforma as pessoas é o Espírito Santo. Amém? O ministério de Jesus, guarde isso. O ministério de Jesus só começou, só teve êxito a partir do momento que o Espírito Santo começou a agir através dele. Pastor, é isso? É, João capítulo 1, abra comigo. João capítulo 1, estou começando a pregar agora. João capítulo 1, versículos 32 e 33, olha o que diz. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer, diga comigo, permanecer, sobre ele. Sobre quem, igreja? Jesus. E eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você vê o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Este é o que batiza com o Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo naquele momento que ele entra no Jordão, e a partir dali ele começa a maior obra jamais vista no universo, em toda a humanidade. A obra salvífica, a obra redentora, a obra da salvação, a obra mais poderosa que a humanidade já viu. Jesus iniciava ali o seu ministério de 3 anos, e ali, daquele momento que João presencia, e é interessante que este mesmo João, alguns versículos antes, ele batizava ali no Jordão, proclamava, anunciava o arrependimento ao povo, e ele dizia: olha, eu vos batizo com água para a remissão, para a redenção dos vossos pecados, mas virá um, e ele é maior do que eu não sou digno de atar as alparcas dele. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Jesus. Então, igreja, sem a vida do Espírito Santo, nós não seremos cristãos autênticos e verdadeiros. Sem a obra do Espírito Santo, você não vai completar a sua caminhada com Deus. Levante sua mão e diga: Espírito Santo, fiel e inseparável, me unges, me dá graça, sabedoria, autoridade, firma os meus pés na minha caminhada, que o Senhor me deu a oportunidade de começá-la, em nome de Jesus. Então guarde isso. Sem a vida do Espírito Santo, nós não temos uma vida com Deus genuína. Ei, escute, gente. Não que as minhas mensagens não sejam todas sérias, mas essa é uma das mais sérias mensagens que eu estou transmitindo para a igreja. Se você não permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, é difícil para mim como pastor dizer isso, porque não é a pregação
não é o tempo de adoração, isso é tudo bênção, isso é maravilhoso. Não é só a comunhão das células, não é só vir aos cultos. Se você não permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, transforme a sua vida. Eu estou dizendo isso faz 27 anos. Eu tenho visto muitos rostos aqui, como esses que eu estou vendo hoje. Se você não permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, você não vai completar a caminhada. Você vai ficar pelo meio do caminho. E você vai fazer parte daquela estatística dos desviados pelo caminho. É difícil para mim falar isso, mas é verdade. Muitos rostos que eu estou vendo aqui hoje, se você não permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, o inimigo vai te tirar. Mas se você der lugar para o Espírito de Deus, você vai permanecer. Então ouvirás uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andem por ele, permaneçam nele, não vos desviem nem para a direita e nem para a esquerda. O próprio Jesus vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e achará pastagens. O mesmo Jesus que diz que ele é a porta, ele vai dizer: eu sou o caminho, e ninguém irá ao Pai se não for por meio de mim. Então, se tem alguém que vai trabalhar por você, quanto tempo? Diga comigo: em todo o tempo. Diga: ao amanhecer até o anoitecer. É o Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo. Então guarde isso. Tem que ter uma relação íntima com o Espírito Santo. Tem que permitir que ele fale, que ele tem que permitir que ele se mova em você e através de você. Você tem que permitir que ele estabeleça não apenas agora, mas tudo aquilo que ele precisa fazer na sua vida. Aceitar, igreja, a pessoa do Espírito Santo não é tão fácil. Por quê? Porque ele vai transformar, ele vai trazer mudanças, ele vai mover coisas dentro de você que para você muitas vezes parece ser tão sérias e importantes, mas quando ele começa a boa obra, essa obra é transformadora. Por isso, o que o Espírito Santo espera de mim e de você é o que o profeta Isaías declarou: Senhor, eis-me aqui, para que a obra seja completa. Mas a questão, igreja, não é só você crer na pessoa do Espírito Santo. A questão não é só você acreditar na pessoa do Espírito Santo. É se render à pessoa do Espírito Santo. É se render. Todas as vezes, queridos, se você observar, todas as vezes que Jesus ele fala do Espírito Santo, ele dá a entender que ele está entregando a continuidade do seu ministério nas mãos do Espírito Santo. Porque ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito, ele estará convosco. E outro texto nós lemos domingo passado, o próprio Jesus vai dizer: olha, tudo que eu tenho para dizer, vocês não estão prontos para ouvir agora, eu não posso dizer, mas virá o Espírito Santo, o Paracletos, e ele vai vos convencer de todas as coisas. Então ele fala daquilo que o Espírito Santo deveria continuar. Ele não fala somente de si, mas ele fala da pessoa do Espírito Santo. Ele é o Consolador, é ele que nos consola. A Bíblia diz que ele também é aquele que nos ensina. A Bíblia diz também que ele é aquele que nos convence. É ele que nos convence do perdão, do pecado, da justiça, do juízo. Porque não é apenas acreditar na pessoa do Espírito Santo, na existência do Espírito Santo, mas precisamos dar lugar para aquilo que ele deseja fazer em mim e em você. Ninguém pode se autossalvar. Ninguém pode dizer: eu conheço a Deus, se não tiver intimidade, revelação, submissão
ao Espírito Santo. Porque a missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo. A missão do Espírito Santo é nos levar à imagem e semelhança de Cristo. A missão do Espírito Santo é nos levar até o último segundo da sua vida nesta terra, para garantir a sua e a minha salvação. Amém? Porque a missão dele é manter a nossa consciência, é manter o nosso espírito ligado à vontade de Deus. A missão dele é garantir que a presença divina se manifeste em nós e através de nós. É garantir. Ele não está aqui fisicamente, ele está aqui dentro de cada um de nós, trabalhando, agindo. A obra consumada que Jesus garantiu lá na cruz, ela só será completa na sua e na minha vida pelo Espírito Santo. Amém? Que o Espírito Santo possa ativar a nossa consciência. Nós precisamos que ele não ative somente a nossa consciência, mas que ele ative a nossa fé, sendo ministrados, porque a palavra de Deus é o que ativa a fé. E é o Espírito Santo que te dá discernimento para entender a palavra de Deus. Diga: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Porque a manifestação, a revelação da palavra de Deus, ela só é capaz de saltar aos nossos olhos quando o Espírito Santo está trabalhando. Então, Atos capítulo 2, versículo 17, diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Você consegue colocar ali, Marcos, para mim? Na projeção? Atos capítulo 2, a partir do versículo 17. Atos capítulo 2, versículo 17 até o 21. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Profetizarão, mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Mas como é que Paulo começa esse texto? E acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ei, diga comigo: quanto mais me torno dependente do Espírito Santo, mais o Senhor tocará a terra com as janelas dos céus abertas. Amém, 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 igreja? A Bíblia fala sobre os dons do Espírito Santo. Não é somente ter desejo, porque o Espírito Santo está aí. Os dons do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. Quando a Bíblia fala sermos cheios do Espírito Santo, igreja, ele vai nos dar a entender e nos garantir que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Porque a pessoa do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo, a forma dele agir nunca foi apenas um acessório da igreja. Guarde isso. A presença do Espírito Santo é extremamente necessária, determinante, para que nós completemos a nossa jornada espiritual. Diga comigo: melhor do que começar bem é terminar bem. Porque ter uma vida cheia do Espírito Santo, igreja, não é opcional. Ter uma vida cheia do Espírito Santo é um mandamento. Diga comigo: mandamento.
E o que é mandamento? É ordem. Por isso que Jesus ele vai dizer, olha, permaneçam. Permanecer quer dizer constância, continuidade. Permaneçam até que vocês sejam revestidos. Por isso ele vai dizer lá em Atos 1:8, ao descer sobre vós, o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Ei, escute, o que é uma testemunha? É alguém que conhece, é alguém que esteve junto, é alguém que sabe da pessoa, sim ou não? Uma testemunha é alguém que conhece, que tem relação, que tem intimidade, que sabe quem é a pessoa, que conhece a pessoa. E o próprio Jesus ele vai dizer, olha, ao descer sobre vós, por isso a insistência dele dizer, olha, permaneçam. Por isso ele vai dizer em João 14, olha, vocês não vão ficar sozinhos. Diga mais uma vez para o seu irmão, se você estivesse sozinho, você não iria chegar a lugar nenhum. Antes de eu continuar, o profeta Jeremias em Lamentações, ele vai dizer assim, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E ele termina dizendo, a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Porque se você agora, que está aqui neste ambiente, você que está me assistindo, se você fizer uma retrospectiva da sua vida, de onde o Espírito Santo te tirou, quem éramos, onde estávamos, como estávamos, e Ele nos resgatou com um braço forte, nos faz andar em novidade de vida. Algo novo. Você pode ficar de pé no seu lugar. Vou parar por aqui. Ele vai dizer, então, ao descer sobre vós o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Diga em Jerusalém, Samaria e até mesmo. Perdão, diga Jerusalém, Samaria, toda a Judeia e até mesmo os confins da terra. É você, sou eu. Todo cristão que é apaixonado por Jesus precisa de uma relação com o Espírito Santo. Porque existem coisas, igreja, em mim e em você, se o Espírito Santo não fizer e não trabalhar, ninguém vai fazer. Nós precisamos estar convencidos. Quem muda, quem transforma a vida das pessoas, a minha vida e a sua vida, é o Espírito Santo. Porque o papel dele não é somente nos transformar, mas depois que ele nos transforma, ele nos revela quem Jesus é e quem nós somos nele. Tudo que nos assiste gratuitamente em relação ao reino de Deus é a pessoa do Espírito Santo agindo e se manifestando em nós. Diga assim comigo, é minha responsabilidade criar uma atmosfera e um ambiente de uma paixão profunda, de um desejo profundo da glória
e da unção do Espírito Santo na minha vida. Amém? Eu queria que você colocasse sua mão no seu coração. Eu quero terminar aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aonde você está agora. A questão aqui, igreja, é que muitos de nós ficamos naquela condição. Qualquer dia, né? Quem sabe um dia desse, a ação, o poder, a manifestação do Espírito Santo me visita. E às vezes estamos dando desculpas. Por quê? Em primeiro lugar, porque não queremos ou não sabemos como nos relacionar com o Espírito Santo. Quantas vezes, queridos, nós achamos desculpas ou argumentamos desculpas para não dar lugar para Ele agir em nós. Mas hoje, o Espírito Santo quer tocar a tua consciência. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração. Eu estou falando isso com muito amor para a tua vida. Porque uma coisa eu posso te garantir. Eu estou há 27 anos pregando a palavra de Deus. E eu posso te garantir que eu não sou nada. Eu não irei a lugar nenhum sem a pessoa do Espírito Santo trabalhando em mim. Eu quero ser uma pessoa ainda mais cheia do Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa ainda mais apaixonada pelo Espírito Santo. Porque eu sei que ainda o que tem pela frente, eu quero que esteja debaixo da direção do Espírito de Deus para a minha vida. Hoje, o Espírito Santo está entre nós e em nós, nos convencendo, nos conscientizando. E eu gostaria que você gentilmente agora, se você tem intimidade com esta pessoa que está do seu lado, segure na mão dela. Diga assim: nesta noite, eu quero ser um instrumento do Senhor sobre a tua vida. Eu quero soprar as cinzas que estão sobre o altar da sua vida. Eu quero soprar o fôlego de vida, o poder do Espírito Santo ardendo em sua vida, para que você seja cheio do fogo do Espírito Santo, o fogo que santifica, o fogo que purifica, o fogo que liberta, o fogo que transforma. Então ore por esta pessoa, diga: Espírito Santo, toca a vida do meu irmão, que a tua presença, o teu poder, a tua unção, Espírito Santo, que transforma, que liberta, que restaura, que traz novidade de vida, inunde esta vida agora. Toque do alto da cabeça à planta dos pés. Nós clamamos, Senhor, que a tua palavra nos ensine, nos direcione pela instrumentalidade e pela ação do Espírito Santo. Espírito Santo, fiel e inseparável, derrama sobre a vida do teu filho, da tua filha, a tua presença, que a tua palavra se revele a nós e através de nós. Espírito Santo da promessa, toca agora com fogo que purifica, que santifica, que liberta, que transforma, que restaura, em nome do Senhor Jesus. Agora levante suas mãos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, esta é a tua palavra e nós cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo, ele tem um papel tão importante e fundamental na nossa caminhada, Senhor. E nós queremos cada dia mais desta presença gloriosa do Espírito Santo.
Nós queremos ser conduzidos, dirigidos, ensinados, ministrados e alimentados por este poder tão extraordinário, que nos foi dado graciosamente, gratuitamente, o poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que homens e mulheres, jovens e crianças que estão aqui nesta noite, aqueles que nos assistem neste momento, sejam intensos, sejam cheios do poder e da unção do Espírito Santo. Recorre alabaxerri andere barás. Recorre alabaxerri andere corre alabaxori andere barás. Se você ora em outras línguas, por um minuto agora, levante a sua voz do seu lugar e comece a orar em novas línguas agora. Ore, ore. Se você ainda não ore em novas línguas, peça ao Espírito Santo que está aí dentro de você, que Ele te toque agora. Levante a sua voz por um minuto. Você que ora em novas línguas, ore comigo agora. Recorri alabaxeri andere barás. Recorri alabaxeri andere barás. Sheri corri alabaxuri andere corri alabaxeri andere barás. Ricorri alabaxuri andere corri alabaxer. Ricorri alabaxuri andere barás. Derras de corri alabaxuri cantere barás. Espírito Santo, toca agora do alto da cabeça à planta dos pés. Aqueles que ainda não oram em novas línguas, você que ora em línguas, continue orando, continue orando, continue orando. Ricorria lavache, ricorria lavache, riandere baraço, ricantere baraço, rianderes. Ricorria lavaço, ricorria lavache, riandere baraço, rianderes. Vem Espírito Santo, enche do teu fogo. Toca agora do alto da cabeça, plantas dos pés, com as suas mãos levantadas. Diga Espírito Santo, diga Espírito Santo, fiel, inseparável, consolador, aquele que habita em mim e age em mim e através de mim. Toca-me agora do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, com o teu fogo que santifica, que purifica, que restaura. Sopra agora, Espírito Santo, as cinzas do altar da minha vida e acende a chama novamente. Diga: a chama do primeiro amor, a chama do pertencimento. Diga: a chama da alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Espírito Santo, vem com o teu fogo agora. Toca, diga: sara, cura, transforma, liberta, restaura. Me dá hoje a certeza e a alegria de viver algo novo. Eu preciso de algo novo. Oh Espírito Santo, diga a Ele: enche-me, toca-me, em nome do Senhor Jesus. Decore alabaxeri andere barás. Aleluia. Oh Espírito Santo, coloque a mão no ombro do seu irmão e diga assim: seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Você que me assiste hoje, seja cheio do Espírito Santo. Seja tocado agora pelo poder transformador, pelo poder edificador, restaurador do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você crê? Diga: sermos conduzidos, guiados e cheios, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga assim comigo: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Diga assim: já que vivemos
no Espírito, andemos também pelo Espírito. Quantos recebem esta palavra? Quantos podem dizer glória a Deus? Se você foi abençoado, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor.